Nesse momento, evidentemente, há uma visão clara de que se cuida de uma execução e não de um crime patrimonial. Pela própria dinâmica dos fatos, isso fica bem evidenciado. E há 2 ou 3 linhas de investigação que estão sendo percorridas. O fato de haver a proximidade com 2 deputados federais faz com que nós tenhamos essa presença da Polícia Federal, inclusive porque o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também pediu essa parceria entre a Polícia Legislativa e a Polícia Federal. Falei há pouco com a nossa equipe que está no Rio de Janeiro e eles estão firmes, junto com a Polícia Civil, na convicção de que vão elucidar esse crime, porque há indicações já que podem conduzir à configuração da materialidade e da autoria do delito. Portanto, já há indicações, indicativos de que pode ter sido mesmo algo totalmente planejado. As imagens mostram algo muito estranho, do carro chegando exatamente em frente a uma mesa onde estavam os médicos. Clarissa. Olha, eu acho que ainda é muito prematuro para a gente fazer uma análise detalhada, como a gente estava falando antes. Quando a gente observa ali o contexto básico, a semelhança com o filho de uma das vítimas com o filho de um miliciano, a forma como o crime foi cometido, o formato da execução, tudo isso sugere essa possibilidade. Mas vamos lembrar, a gente está falando, querendo ou não, de uma figura que uma das vítimas tem vínculo com uma parlamentar. Pode ser que tenha algum elemento diferente? Pode. Até por isso é interessante a cooperação, por exemplo, que está sendo fornecida pela Polícia Civil de São Paulo. Ela consegue fornecer, dar um apoio para caso a causa do crime esteja em São Paulo. Afinal, essas vítimas eram de São Paulo, não eram do Rio de Janeiro. Estavam lá numa viagem para participar de um congresso. É interessante também a inteligência que vai ser apresentada pela Polícia Federal, que tem a oportunidade de ajudar a contribuir com inteligência, tentar observar, olha, havia mesmo essa semelhança tão intensa com o filho de um miliciano, uma figura ligada às milícias que justificaria esse crime por engano. É, de qualquer forma, muito prematuro. A gente está falando de um crime que acaba de acontecer. Os órgãos de investigação têm que se reorganizar, se mobilizar e ainda tem que fazer isso diante desse holofote muito grande e essa politização das discussões. Então, isso torna, eu imagino, ainda mais difícil fazer esse processo sem assodamento. Hélio? Eu concordo, eu acho que é muito cedo para a gente tirar uma conclusão. Eu queria prestar solidariedade à deputada Samia Bonfim, aos seus familiares e aos familiares das vítimas. Agora tudo muito cedo, é dia de luto, na verdade, e muito cedo para a gente saber o que de fato aconteceu. Vamos aguardar, Leandro, as primeiras informações oficiais das investigações policiais. Agora, sendo um crime, dependendo das investigações, se concretize isso ou não, é muito grave e é muito preocupante para o Brasil, Porque isso é tentar cercear e intimidar políticos que são a voz da sociedade no Congresso Nacional. Pedro? Olha, a questão inicial, quando ocorreu esse crime, muita gente se perguntou se era um crime político. Mas o PSOL foi muito cuidadoso a esse respeito, todos os políticos foram muito cuidadosos, ninguém foi, de forma assodada, disse que era um crime político. Claramente, ali o que aconteceu foi uma execução. Então, a gente viu ali muita cautela. Agora já está claro que foi uma execução e, aparentemente, uma execução que os executores desse crime mataram a pessoa errada. Então, a investigação já está avançando e o que leva, inclusive, cada vez mais a indícios de que esse crime não foi um crime político, portanto, não caberia federalizar, mas sim unir esforços para tentar desvendá-lo, Ok. A gente tem imagem do miliciano que foi confundido aí, segundo, essa é outra hipótese levantada pelos investigadores. Essa imagem, portanto, das imagens recuperadas, evidente, que levam a crer aí para os investigadores que poderia ter sido um engano o que aconteceu.
que também não diminui a situação, né? Ou seja, é a violência que está não só no Rio de Janeiro, mas também em outras regiões do país. Preocupante, não é isso, Vinícius? Preocupante, mas novamente, né? Muito prematuro. Para dizer que não houveram sim um tweet de um lado ou de outro extremista, né? Quando ficaram sabendo desse crime, politizando logo de cara, mas é muito prematuro e a gente está cada vez tendo mais indícios que foi uma execução e de que muito provavelmente ele foi confundido com o filho de um miliciano, né? Então, por mais que é uma tragédia, é horroroso. Fica aqui novamente solidariedade à deputada Sâmia, mas a princípio uma infeliz coincidência dele estar lá nesse quiosque, de ser confundido com miliciano e não ter, Leandro, na minha opinião, né, pelos fatos que estão apresentados aqui, uma conotação política ou uma intimidação política, foi uma das perguntas que você fez. Clarissa, sobre esse assunto, é um momento em que o atual governo tem que pensar também em uma resposta contundente à sociedade, ou seja, em relação não só ao crime organizado, mas também o que a gente aconteceu de ver aí no Rio de Janeiro e acontece também em outras cidades no Nordeste que não tem a dimensão do que teve agora, do que aconteceu? É um pouco o que a gente estava falando um pouco mais cedo, né, Leandro? A gente está num momento extremamente delicado para o Brasil e para o governo do presidente Lula em respeito à segurança pública. A gente está observando ali essa escalada de violência em várias regiões do país e não apenas uma só. O que a gente consegue observar ali acontecer também na Bahia e a situação aí em outros estados brasileiros, isso... perdão, gente. Por favor. Oi, perdão. Na Bahia, o que a gente está vendo também na Bahia, em outros estados brasileiros, tudo isso atrai mais holofote para esse crime no Rio de Janeiro. Porque expõe o Brasil até mesmo, se você for pensar... para a sua imagem fora do Brasil. Isso contribui aí para criar uma pressão maior sobre o governo do presidente Lula para que a resposta e a investigação desse crime seja rápida e eficiente. Mas vamos lembrar, a gente tem um caso, mas a gente está vendo uma escalada de fato em vários outros lugares. Esse não é um crime isolado, embora ele acabe tendo uma projeção muito maior pelo vínculo com uma parlamentar.